Olá, pessoal. O canal Adão Silva Apologia apresenta a seguir mais um trabalho de áudio ou vídeo, contendo sempre um estudo bem elaborado, baseado no Evangelho puro e simples pregado por Jesus Cristo de Nazaré. Atenção, se você se ofende facilmente, não escute ou assista essa pregação, pois através dela talvez muita coisa que você acredita será confrontada. Agora, se você também é uma pessoa que todos os dias tem procurado se esforçar para viver segundo Jesus realmente ensinou através do Evangelho, você está prestes a escutar ou assistir uma mensagem que falará profundamente ao seu coração. Se inscreva no canal e faça parte desta comunidade de cristãos que querem ir morar no céu. Essa lição ela vai estar dividida em 3 pontos nessa noite. O primeiro ponto que nós vamos aprender aqui é Jesus como a porta das ovelhas e que permite o acesso ao aprisco e à salvação. O segundo ponto, o aprisco das ovelhas simbolizando um espaço de segurança e proteção. E o terceiro e final, a distribuição ou a distinção, desculpa, irmãos, a distinção entre o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, e o mercenário, que as deixa em risco. Então, são 3 pontos essenciais para a nossa fé aqui nessa terra, irmãos. E, ao estudar essa lição aqui, já é a minha introdução, nós vamos entrar já na lição logo. Eu pude perceber que ali, Jesus, quando ele se identificou como o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, e não é como o mercenário ou o ladrão, que não entra pela porta, mas vem pela janela ou pula o muro e entra, irmão Ronaldo, tentando surrupiar as ovelhas do Senhor, o rebanho, arrebatar das mãos do Senhor uma ovelha e destruir com ela, acabar com ela, devorar a sua carne, a sua lã, o seu óleo. Este mercenário, irmãos, muitas das vezes ele é interpretado no cristianismo, foi por mim, muito tempo atrás, interpretado como o diabo. A gente, o diabo vem, entra, não entra, ele é o ladrão que Jesus falou lá em João 10. Aqui, Jesus não está identificando o adversário, o Satanás, ou o Lúcifer, o diabo, o Ra-Satã, como era conhecido por ele, por Jesus e pelos judeus fariseus na sua época, e até hoje os judeus o conhecem assim. Aqui Jesus estava identificando esse mercenário, esse lobo, esse ladrão, como aqueles líderes religiosos lá, os fariseus, os saduceus, os sumos sacerdotes. Eles sim eram os verdadeiros mercenários, os verdadeiros lobos, os verdadeiros ladrões, que não estavam conduzindo a vontade do Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, aqui nessa terra, que era de levar as pessoas a deixarem suas vidas erradas, desregradas, no pecado, e trazê-las para esse aprisco, para a salvação através do Deus de Israel. Por isso Jesus se apresentou, porque ele viu a situação que estava Israel. Ele viu aqueles fariseus que estavam fazendo, aqueles saduceus que estavam... Eles tinham, irmãos, suas sinagogas, que é como se fosse um templo igual esse aqui, uma igreja. Mas era o local de adoração dos judeus. É uma igreja, um templo de adoração. E nessas sinagogas, vai ser citado aqui um exemplo de um personagem, que nós já falamos sobre ele aqui, em escolas dominical passadas, que é aquele cego de nascença. Quem lembra dessa lição? Não sei se foi eu ou se foi o Tiago. Acho que fui eu que lecionei, que o cego de nascença, eu preguei outro dia aqui, inclusive, no culto de missão, preguei sobre essa mensagem, que Jesus cuspiu na terra, fez lodo, passou nos olhos do cego de nascença e o curou. Então, aquele cego foi expulso da sinagoga, porque ele recebeu um milagre, Jesus curou ele, só porque foi num dia de sábado, e porque Jesus, na visão dos fariseus e dos saduceus, era um homem comum, um pecador, e que não podia operar os sinais que ele estava operando, libertar as pessoas como ele estava libertando. Então aqueles homens expulsaram aquele cego e a sua família da sinagoga. Olha só, e Jesus vendo isso,
Por isso ele se identificou como bom pastor. Porque, irmãos, eles não eram os bons pastores. Os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos daquela época e alguns hoje, Marcos, não são os bons pastores. Porque, irmãos, o que a gente tem que fazer como líder? Eu como professor, pastor Celino, vocês como irmãos que convidam uma pessoa. O nosso irmão Ronaldo está aqui, que bom que ele está aqui hoje, vou usar ele como exemplo. Gosta de convidar, né? É um dom que Deus te deu. E não é um prazer para você trazer as almas para a casa do Senhor, para dentro do aprisco? Mas não era isso, Ronaldo, que aqueles homens estavam fazendo. Eles estavam expulsando as pessoas. Por isso que naquela passagem Jesus falou com eles: ó, seus hipócritas, vocês não entram e nem deixam ninguém entrar. Vocês ficam na porta do aprisco, na porta da sinagoga, da igreja, do reino de Deus. Era isso que Jesus estava querendo dizer. E vocês não entram e nem deixam ninguém entrar, seus hipócritas, raça de víboras. Jesus pegou pesado com eles. Por quê? Porque era isso que eles estavam fazendo. E aí nós vemos na lição de hoje ele se apresentando aqui. Olha o título da sua lição aí: o bom pastor e as suas ovelhas. Por isso ele fez questão de se identificar como bom pastor. Porque, olha só, expulsar o cego que foi curado, expulsou a sua família que foi curada, quando na verdade, o que eles deveriam fazer, Ronaldo? Agradecer a Deus por estar se apresentando um homem que foi capaz de fazer algo que nunca se tinha visto na terra, que é um cego de nascença ser curado. Tanto que é a fala do próprio cego. Quando perguntaram para ele lá: quem te curou? Interrogaram ele: chama a mãe, chama o pai, para ver se ele era cego de nascença mesmo. Eles duvidaram até no último minuto, até no último instante eles duvidaram da cura, do milagre. E aí o cego viu que eles estavam já, terceira vez que vocês me, até preguei aqui, né, eu ironizei, eles estavam por aqui já com ele. Eles estavam por aqui, eles estavam aguentando mais olhar para a cara daquele homem. E aí ele, para fazer mais ódio, mais raiva neles ainda, ele falou: terceira vez que vocês me perguntam quem me curou, eu não sei quem me curou, só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Olha, irmãos, então eles duvidaram até em último momento do poder de Deus na vida daquele homem. Então, algo que nunca tinha se visto um cego de nascença enxergar, nem isso foi capaz para abrir os olhos daqueles líderes religiosos que estavam, na verdade, era desviado de Deus. Essa é a verdade. E essa conjectura é muito linda nessa noite, para nós adentrarmos e identificarmos hoje, irmãos, verdadeiramente nas nossas vidas. Nós temos que ter esse Espírito Santo que nos faz querer sermos luz nessa terra, que vai agregar, que vai trazer as almas. E é muito importante isso. Entendemos que cada um de nós aqui tem um ministério pessoal. Cada um de nós aqui é um pastor, é uma pastora, é um líder, é uma líder religiosa, em potencial para agregar, para trazer as almas e não para julgá-las para fora, Ronaldo. Porque o que mais a gente está vendo hoje é isso. São líderes, são denominações em que não agregam. Viu? A inteligência artificial está concordando comigo aí, tá vendo? A IA está ajudando aí, tá vendo? E é isso mesmo. É isso mesmo. Nós temos que trazer e não jogar para fora. O que nós estamos vendo acontecer hoje. Mas é isso. Em vez de trazer a pessoa é de uma ideologia sexual diferente, não interessa. É de um perfil social diferente, não interessa. É do mundo da criminalidade, não interessa. Mas traga a pessoa. Venha como você está. Aí depois a gente vai tirando os carrapichos, a gente vai tirando a sujeira, a imundícia, com muito tato, com muita calma. E o verdadeiro pastor, e nós temos um aqui, graças a Deus, que é um homem de Deus, sabe fazer isso muito bem, com amor, com mansidão, e suportando até demais, porque eu não sei como que ele me atolera. E aí, Marcos, depois a gente corrige e fala: não, você veio como você estava, mas você não vai ficar, você vai ter que se transformar, porque aqui tem uma palavra que não é o Adão, é o poderosa, é ela, para te limpar, para te transformar. Faltou eles entenderem isso. Aí quando Jesus aparece, Carmen, com essa proposta, pregando esse evangelho da forma como ele pregava, não deu noutra. Cravaram ele lá na cruz, porque não suportaram. A terra não suportou. Introdução da nossa lição. Nessa lição, estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como o bom pastor, aquele que protege, olha só, cuida e orienta as suas ovelhas.
analisaremos o contexto em que nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas. Essa expressão é muito forte. Por que ele falou eu sou a porta? Nós vamos entender isso nessa noite. E a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas. Vamos entender também o que significa esse aprisco. Era um local onde as ovelhas ficavam guardadas, protegidas. Esse lugar de habitação do rebanho, né? Por fim, diferenciaremos a figura do bom pastor do mercenário, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor das nossas almas. Vamos saber diferenciar então. Vamos saber diferenciar, irmãos. Quem faz jus, nós identificamos bem que são esses mercenários que temos hoje, para a gente não cair na lábia deles. Nunca mais, porque eu já caí. Hoje não mais. Irmãos, olha que interessante. Como eu estava dizendo na introdução, né? Jesus identificou isso naquela época que ele se apresentou para começar o seu ministério. Ele identificou isso em todo o contexto que estava acontecendo ali em Israel. Por quê? Porque nós já tivemos escolas dominicais aqui há anos passados que falaram sobre quem eram os fariseus, quem eram os saduceus, quem eram os essênios, quem eram os sacerdotes e sumos sacerdotes. Essa elite religiosa, essa liderança religiosa que havia ali, os irmãos e as irmãs sabem. Não dá tempo, infelizmente, da gente discorrer e falar sobre cada uma delas aqui, porque o tempo é curto. Mas eram homens, irmãos, em sua maioria. Mulheres, pouquíssimas, quase nenhuma. No muito que tinha de mulher, eram as esposas deles, que participavam de algumas reuniões. Ouçam isso, algumas reuniões, tá? Algumas reuniões elas participavam, e numa sala separada do ambiente central da sinagoga, onde era local de adoração. Existia uma parede, isso a arqueologia já descobriu através de escavações lá em Israel. Já acharam partes de sinagogas soterradas e conseguiram, com muito cuidado, irmãos, é interessante demais o trabalho da arqueologia. Quando eles descobrem, vou dar um exemplo para vocês entenderem bem prático. Essa Bíblia aqui, ó, daqui a 1000 anos, se vier outra nação, população, for morar aqui em cima do Comerciário C, vai soterrar essa igreja. Vai ter, aí em cima dessa igreja vai ter outro solo. Mas aí, se eles forem tentar, quem morava aqui debaixo? Eles vão cavar. E aí, eles vão descobrir, era uma igreja. Aí vai achar o resto dos bancos, tudo. Mas vamos supor que por um milagre de Deus, essa Bíblia que está na minha mão aqui, ó, de alguma forma ela ficou enrolada em algum plástico, ficou debaixo de algum pedaço de pedra, de laje, e ela foi preservada, protegida. Se um arqueólogo, Patrícia, conseguir, nossa, parece que tem papel ali, achar, irmãos, as ferramentas que eles usam, depois vocês veem os vídeos na internet aí no YouTube, como a arqueologia trabalha, principalmente a arqueologia bíblica. Tem a secular, a do mundo, que tenta descobrir as cidades do mundo em geral, mas tem a bíblica, que vai nos cenários bíblicos para descobrir o que a Bíblia fala daqueles lugares. Irmãos, se eles descobrirem, for um arqueólogo cristão, nossa, era uma igreja, aí tem que chamar um arqueólogo cristão então. Aí ele vem, irmãos, eles vão vir com todo cuidado, vai tirando a terra assim, Ronaldo, pedacinho, não estou mentindo, irmãos, é provável que se for necessário, eles vão demorar 1 mês para tirar essa Bíblia debaixo da terra, mas eles não vão meter uma escavadeira, uma pá, uma enxada por dentro, não, eles vão vir por dentro com a mão, com um pincelzinho, tirando pedacinho, para não estragar primeiro a capa e nenhuma página desse. Aí isso aqui vai ser um artefato valioso, porque imagina daqui a 1000 anos, se não tiver mais Bíblia. A Carmen acionou ali, ó, no celular dela, a IA, você escutou a minha voz e me respondeu ali, ó. Se as Bíblias forem tecnológicas, vai ser mudada, vai ser transformada, eu não sei como é que vai ser. E aí, irmãos, olha que interessante. E eles encontraram isso aqui, vão ver que aqui talvez tinha uma anotação aqui de uma criança, de um pastor, dando detalhes, um estudo bíblico. E vão, irmãos, através da arqueologia, fazer essas descobertas gigantescas e gloriosas que conseguem comprovar isso que eu estou falando para vocês. Que a arqueologia descobriu esta sinagoga ali, em Israel,
E com muito cuidado, Ronaldo, eles foram escavando e descobriram o carro que tinha uma parede, tá? De madeira com os furinhos. Olha que absurdo, por onde as esposas desses hipócritas, desses fariseus, sumo sacerdote, saduceu e essênio aqui, adorava o Deus ali de Israel, o nosso Deus, né? Na sinagoga, mas as esposas, as mulheres em geral da região da redondeza tinham que ficar atrás dessa parede e adorar com eles, mas separado. Olha que hipocrisia aqui. Isso é discriminação. Então Jesus, vendo tudo isso, ele ficou indignado, irmãos. Ele ficou indignado. E aí por isso que ele se apresenta aqui, ó. Tá tudo errado. Eu sou a verdadeira porta. Essa porta que vocês estão apontando aí, de salvação, de luz para a humanidade, não é. Na verdade, aí por isso que ele usou essa expressão. Eu não sou como os mercenários, como o ladrão. Não era de Satanás que ele estava falando, não. Era desses homens que estavam tentando roubar o povo da verdadeira adoração a Deus. E aí, ele se apresenta como aqui nesse primeiro tópico. E cura aquele cego. E aí, ó, o irmão leu aí, ó. Eles sabiam que o testemunho daquele cego os incomodaria. Ia ficar falando ali, ó, contra eles o tempo todo. Porque nem um fariseu daquele, nem um saduceu daquele, nem um essênio daquele, nenhum dos profetas de Israel foi capaz de curar um cego de nascença. Então eles sabiam do peso que era aquele homem sair pela rua contando esse testemunho. Por isso, eles tentaram duvidar. Mas ele era cego de nascença mesmo? Era? Então chama o pai e a mãe. Olha, quero saber do pai e da mãe. Era desse jeito que eles faziam. Porque faltava-lhes o quê? A fé. Faltava-lhes a confiança. Entender que diante deles ali estava o verdadeiro Deus. O verdadeiro que eles não conseguiam aceitar. Então, quando Jesus, aí já no segundo tópico, subtópico, Jesus, ó, nessa parábola contada por Jesus, no capítulo 10, destaca-se dois pontos principais. Ó. Em primeiro lugar, ele entra pela porta, não vem por outra parte do aprisco, irmãos. Tá? Em segundo lugar, ele se refere a ele mesmo. Ele mesmo, tá? Como sendo essa porta. O aprisco das ovelhas, irmãos, era um local onde, no segundo tópico nós vamos falar dele, né? As ovelhas deviam se sentir seguras, protegidas, bem guardadas. Não era isso que estava acontecendo. A princípio, aquelas lideranças religiosas de Israel tinham até certo ponto se subordinado tanto a Roma, e prova disso, prova que eles estavam subordinados a Roma 100%, que foi quando Jesus foi acusado por eles lá nos últimos dias para ser condenado e crucificado. Eles acharam como argumento para poder matar ele a expressão de que, olha, ele está falando contra César, ó. Eles, como judeus, apelando para César, que para eles era uma abominação. Eles eram os maiores interessados em ver a nação de Israel liberta, livre do poder do Império Romano. E agora, eles mesmos se contradizendo, por quê? Porque queriam, na verdade, matar Jesus. E ele está levantando contra César, porque ele está falando aí contra as leis de Roma. Pelo contrário, Jesus, muitas das vezes, ele deixou bem claro: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é disso. Isso. O que é que Jesus estava mostrando com isso, irmãos? Vira respeito às leis romanas. Jesus não era lunático e louco como alguns aí pensam, não. Porque senão, se ele fosse, ele virava: não, esse negócio de Roma é um carrasco, Roma dominou a gente, eu sou contra o Império Romano, eu quero expulsar esse Império Romano daqui. Ah, é? Como que ele ia fazer isso? Ele ia pegar em arma? Ele ia montar um exército? Não, ele falou para Pilatos: meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, eu orava ao meu pai. Agora, ele mandava um monte de anjos aqui para me libertar, mas eu não preciso fazer isso. Eu vou me entregar. E como se ele estivesse querendo dizer, né? O bom pastor vai se entregar, vai dar vida pelas ovelhas, pela humanidade. Então, a prova disso, esses fariseus, eles se uniram com Roma, porque se subordinaram 100% ao poder do Império Romano. Então, eles jamais iam aceitar, irmãos e irmãs, jamais eles iam aceitar
essa poderosa mensagem que Cristo veio trazer, porque ia de encontro a tudo aquilo que eles, tá, pregavam e ensinavam para o povo ali. Eles, na verdade, irmão, sabe o que eles queriam? Eles queriam se manter no status de vida que eles tinham, que não era pouca pompa, tá? Um desses eram mais ou menos 70 anciãos que faziam parte do Sinédrio, os principais líderes religiosos. Aí tinha fariseu, tinha saduceu. Não tem como fazer uma matemática exata, tá? Porque nenhum historiador levou 100%, né, para poder explicar para a gente. Eram 10 fariseus, eram 30 saduceus, não, mas eram mais ou menos 70 homens que tomavam conta, tá, dos assuntos políticos e religiosos ali, agora subordinados a Roma. E, irmãos, eram muito, muito ricos, muito. A arqueologia, voltando àquela ciência que eu falei para vocês, que escava a terra para descobrir as coisas, descobriu casas de alguns deles ali. Olha, os homens eram um tipo de vida totalmente diferente da maior parte da população lá de Israel. Pega qualquer cidade de Israel, pega o homem mais rico de Israel, era pobre em relação a um desses líderes religiosos. E aí, voltando à minha fala, na verdade, sabe o que eles queriam, irmã Romildo? Era viver uma vida regalada, viver uma vida luxuosa. Tanto que tem um versículo, Carmen, vou pedir que peça para Iá ou para o Google. Procura um versículo, fazendo favor, Carmen, que eles se referem ao povo como plebe. E essa plebe, o que sabe da lei? Você digitar assim, vai falar aí. A palavra plebe está chamando de povinho, está chamando de povo vagabundo, está chamando de povo ignorante, chamando de povo burro, chamando de povo pobre. Olha a forma como eles se referiam às ovelhas, às almas. João 7,41. Alguém pode ler para a gente, quem tiver Bíblia aí, abre esse versículo. João, capítulo 7, versículo. Então tá perto, né? Nós estamos em João 10 aqui, ó. Olha só, quando eles ficaram sabendo que Jesus estava pronto para ir para Jerusalém mesmo, aí, nesse versículo aí, eles vão falar, eles vão se reunir, né? Sinédrio, falar, ó, ele está vindo aí. O homem que está curando, que está salvando, está vindo aí, o que nós vamos fazer? Aí eles, deixa, o povo vai dar jeito nele, porque essa plebe, você vê que nada sabe da lei, ainda falou assim, esse povo sabe nada da lei, não. É nós que sabemos, nós que interpretamos, nós que somos os santos. Isso é um absurdo, lê aí, irmão. Quando essa plebe... Volta o versículo anterior, por favor, o anterior. Porventura creu nele alguém entre as autoridades ou alguns fariseus? Quanto a essa plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Era uma reunião do Sinédrio. Eles estavam muita dúvida, Marcos. Jesus está chegando, ele está chegando, ele vai. Nossa, se ele começar a curar de Jerusalém, é a Páscoa, era a época da Páscoa, irmãos. Olha, Carmen, era a época da Páscoa. Jesus foi estrategista demais. Ele escolheu a hora certa para morrer. Ele não era o pão? Páscoa não é pão? Não é passagem do povo que saiu do Egito? Passagem para a terra prometida? O que Jesus fez? Tirou o povo da escravidão do pecado, que é o mundo, e levou nós, nos fazendo uma passagem para a eternidade com ele. Aí eles ficaram loucos, Marcos. É Páscoa, como é que vamos fazer? Se vamos começar a curar aqui, vocês viram, talvez até citaram o caso do cego. Outro dia mesmo curou um cego de nascença. Se ele curar outro cego de nascença aqui, o povo vai crer nele, nós estamos lascados. Ou seja, nós vamos perder dinheiro, nós vamos perder religiosidade, nós vamos perder o nosso cargo. Esse cara é louco, Prudência. Aí, por isso que ele falou isso aí, ó. Mas, quando algum de vocês está acreditando? Pergunta, vocês estão crendo nele também? Aí alguém levantou lá, deve ser Anás ou Caifás, não sei, outro texto vai falar. Mas e o povo? E o povo? Essa plebe que nada sabe da lei, olha aí o que ele leu, é maldita. Era assim que eles viam o povo. Uma versão que está falando assim, ó, por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende, também é maldita. É isso que eles... Irmãos, olha, é assim que muito líder religioso vê os seus membros das suas igrejas hoje. Quando eles... Está diferente dos dias de hoje, não, Matão. Você está vendo aí na televisão o que está acontecendo? Eles vê o cifrão dos seus olhos quando você entra. Quando você abre a sua carteira para dizimar, eles vê o cifrão já do seu dízimo, da sua oferta. Porque eles não estão interessados na sua dízimo, sua oferta, para fazer a obra de Deus nessa terra brilhar e salvar a humanidade.
estão preocupados, a maioria deles, né? Não posso generalizar. Tem muito homem, eu vinha no caminho conversando com a minha esposa sobre isso. Tem muito homem sincero, meu irmão. Muita mulher sincera. Nós temos um aqui atrás desse púlpito, graças a Deus. Nosso ministério tem vários, graças a Deus. Mas infelizmente, para nossa tristeza, nós que somos cristãos, uma grande maioria deles, irmãos, está do jeitinho que estava o contexto que Jesus apresentou, que infelizmente não tem tempo. Eles que são verdadeiramente os mercenários, os ladrões, os lobos, que só quer a lã das ovelhas. E esses precisam ser identificados. Precisamos abrir os nossos olhos. E se você conhece alguém que é dessas igrejas, tenha calma, vá com sabedoria, mas vá tentando mostrar para a pessoa, aqui, mas tá certo. Não, vamos na palavra, leva ela para dentro da palavra, faz igual Jesus fez. Jesus em momento algum, irmãos, ele levantou a boca para brigar, para criticar, para bater boca. Só o episódio lá do templo, que ele chegou lá, viu eles vendendo pombo, vendendo boi, para poder oferecer de sacrifício, ele ficou indignado, e o texto fala que ele ficou irado, e começou a expulsar eles. Ele não bateu em ninguém, tá? É mal tradução da Bíblia. Essa versão que está falando que ele chegou com chicote, com azarro, com cinto, está mal traduzido. Jesus não bateu, não agrediu, não derrubou nada. Ele chegou com autoridade na palavra. Vocês estão fazendo da casa do meu pai casa de covil, de salteador, de vendilhão, casa de comércio. Aqui é casa de oração. E aí eles começaram a ficar apavorados, porque vocês imaginam, ali já era autoridade espiritual, já era Deus mesmo. Não era Jesus humano, mas só não. Vocês imaginam? Então eu imagino, irmão Stefano, que o som da voz de Jesus, Marcos, começou a entrar nos ouvidos daqueles homens ali, começou a tintilhar, e eles começaram a tremer de medo. Quem é esse homem? E começaram a correr, largar as bancas, largar os pombos, as gaiolas de pombo abriu na correria, espalhou os pombos, começou a voar, e virou aquela confusão. Mas não foi porque Jesus estava batendo ninguém não, tá, irmãos? Jesus não era violento não. Com a autoridade da palavra. É o texto bem traduzido, quer dizer isso lá no original do hebraico. O pastor Daniel deu uma aula de hebraico linda para nós aqui, começo do ano. E ele falou da terminologia, a palavra foi mal interpretada, né? Como ele explicou, essa mesma palavra de Jesus entrar no templo, expulsar e bater, foi mal traduzida pelos copistas. Jesus expulsou com o poder da palavra, com autoridade. E aí ficou aquela paz. Aí imagino eu, né? Se eu queria estar lá para viver, como eu queria ter vivido nessa época. Jesus deve ter sentado na boa parte do templo e olhado. Assim deve ser a casa do meu pai, lugar de paz, lugar de sossego, para as pessoas vindo dobrar o joelho, se humilhar e buscar meu pai. É isso aí, irmãos. É isso, né? Hoje essa confusão desregrada de ministério, você vai aqui, ó, não sei quantos quilômetros tem, Marcos, daqui no cartório da Vilarinho, deve ter uns 2 quilômetros, né, em linha reta, uns 2 quilômetros de nós aqui com R$300. Nós fizemos uma vaquinha aqui, se vocês quiserem, nós puxa o tapete, pastor Juscelino, e abre uma igreja aqui agora, eu posso ser o pastor de vocês. Se dá 10 de 1, 20, nós abrimos uma igreja agora. Porque tá assim, velho. Tá assim, irmão meu. Qualquer um, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Deus me ungiu, vai no monte. É isso que eu te digo. Deus mandou você abrir o ministério. Tira o óleo lá da cozinha do camarada, talvez. Ó, mas tem que me dar a oferta aí, ó. Deus me usou, não aí. Já pede a oferta aí. Em cima do monte. É desse jeito que tá. Tá difícil a coisa hoje. Então, irmãos, deu pra gente entender aí, né? Quem que é essa porta? Quem que é esse bom pastor, que não é como os ladrões, os salteadores, os mercenários, que era aqueles fariseus, que só queriam aqui, ó, receber do povo. Tinha que dar para Roma, e eles ficavam tão indignados com isso, talvez, que quem que eles iam sugar? Ia sugar do povo. Não pode. Hein? Que maravilha. Então, irmãos, obrigado aí pela ajuda de novo de vocês. Como foi colocado aqui no primeiro subtópico, ó, o aprisco é uma figura, né, de linguagem, uma simbologia que Jesus usava para que as pessoas pudessem entender que este pastor e as ovelhas, já pegando o gancho aqui do segundo subtópico, ele estava se referindo à condição a qual ele se apresentou. Os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos, eles é que eram os responsáveis por cuidar desse rebanho. Eles é que eram os responsáveis. E eles não estavam fazendo isso. Esse aprisco, quando Jesus faz menção ao aprisco, ele está falando de uma forma que as pessoas viessem a entender que não era a proteção
se vocês derem crédito a esta porta, qual sou eu, deste aprisco que também sou eu, olha, e deste bom pastor que também sou eu, único, vocês, o que ele diz? Entrarão, sairão e acharão pastagem. Não tem esse versículo? Vocês entrarão pelo aprisco, sairão e acharão pastagens, alimento. Os fariseus estavam deixando isso acontecer, porque as pessoas se convertiam, eles faziam os prosélitos. Prosélito é novo convertiu, beleza, a pessoa entrava, mas eles dominavam de tal maneira que só eles desfrutavam de tudo. As lideranças religiosas eram só eles. A bênção tinha que passar por eles. Ensinar a palavra, que era muito caro naquela época, tá? Muito caro, né, professor Tiago? Para ter um exemplar da escritura sagrada naquela época, eram só famílias ricas. Porque o pergaminho era caro. Um escriba cobrava caro para escrever, para copiar. Vocês imaginam, não tinha impressora. Hoje, tá aqui, eu mostrei para vocês a simbologia da Bíblia. Quantas Bíblias tem aqui, ó? Só que 1, 2, 3 com a minha. Ó, aqui, 4. Quem tem Bíblia aí? 5, 6, deve ter umas 10 aqui, só que hoje com a nossa. Fora o celular. Fora o celular de vocês, a Carmen leu ali no celular dela, várias versões. Então hoje está acessível. Naquela época não, Thalita. E esses homens se achavam donos de tudo isso. Só eles podiam interpretar. Por isso, a sua esposa leu para nós ali, Tiago, aquele versículo em João 7, que ele falou, os fariseus reunidos ali, essa plebe que nada sabe da lei é maldita. A Carmen achou uma versão ali que falou assim, ó, essa ralé que nada sabe da lei é maldita. É assim que eles viam o povo. Por isso Jesus usou essas figuras de linguagem. Então eu sou essa porta, eu sou esse aprisco, eu sou esse porteiro, ou bom pastor, o porteiro que ficava lá tomando conta. Ele usou uma simbologia de realmente um redil, que seria um curral, pra vocês entenderem, um curral, como tem na roça, no interior. Vocês vão aí. Aqui perto da minha casa, eu moro na rua, perto da rua 7, aqui atrás da quadra do Deca. Vocês já viram que tem um curral ali, umas vacas? Quem já viu? É um curral, é um aprisco. A Raiz gosta de ir lá comigo, o Mateus gostava quando era mais novinho, porque fica vendo as ovelhas ali, os pavão, as vacas, os bezerrinhos. Ah, papai, criança gosta, né? E toda vez que eu tô ali, eu lembro dessa passagem. Isso aqui é um aprisco. E realmente lá, Patrícia vai lembrar que a gente mora quase em frente. Tem uma porta só. Não tem outra. É por lá que os rapazes que trabalham lá, que são os porteiros, os boiadeiros, tem 2. Conduzem os cavalos, as vacas, os boi. E é lindo. Eu lembro dessa passagem, Letícia, toda vez que eu vejo isso lá. Recomendo vocês ir um dia lá para vocês verem. Coisa de manhãzinha, eles põem para fora, que é tanto de boi, que é tanto de vaca. Aí eles levam para os pastos, para os matos, tem umas áreas verdes lá, e levam. Final do dia, traz tudo de volta, e vem uma a uma, e coloca, fecha a porta, ou seja, para dar o que? Segurança. Quando Jesus usa essa expressão, ele diz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor do aprisco. Se vocês me seguirem, obedecerem, me aceitarem, vocês entrarão nessa porta, sairão, ficarão seguros, sairão dela, entrarão, sairão e encontrarão pastagem, alimento, porque ele mesmo é o alimento. Aí os homens eles ficaram loucos quando eles viram ele falar isso, porque eles que se achavam donos do aprisco, eles que se achavam. E é muito lindo, porque tinha uma outra porta também, uma outra porta dentro do aprisco, que essa porta, ela ficava tão bem guardada que cada pastor de ovelha, quando esse aprisco era comunitário, vários pastores guardavam ali bode, ovelha, juntos, ficavam todas misturadas ali dentro. Mas nesta outra porta, o pastor do rebanho de 10 ovelhas, o outro de 50, o outro das cabras, dos cabritos, cada um com seu rebanho, chegava e fazia o grito. Tinha um grito, um gesto, um grito, oh, e aquelas ovelhas conheciam a voz dele, e ele ficava naquela porta e as conduzia para separar, para na hora de sair pela porta principal, não misturar de novo, e ele não pegar enganado e levar para o seu pasto ovelhas ou bois ou animal de outro pastor. Isso caracterizaria roubo, furto, talvez até sem querer.
Porque uma ovelha poderia confundir, mas não confunde. Aí Jesus disse, ó, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. É muito forte isso, irmãos. É muito lindo isso. É muito lindo isso. E eu realmente observei lá. Um rapaz chama de um jeito, aí os cavalos vêm, irmãos, acompanha ele. Aí o outro do outro lado chama, os boi, as vacas vêm, acompanha ele. Irmãos, é interessante demais. É muito interessante isso. Jesus foi muito sábio. Jesus foi muito inteligente. Muito, 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 muito. Então, trazendo como o irmão sabiamente disse ali, eu vou ter que ir para o terceiro tópico, 8h30, não dá tempo de ficar discorrendo demais aqui. Hoje, irmãos, a gente precisa entender o seguinte, como está aqui, ó, no finalzinho do segundo tópico, do segundo subtópico, finalzinho do segundo subtópico, do tópico 2. Portanto, atualmente, esta imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da igreja de Cristo com o Senhor Jesus, o nosso sumo pastor. Por que ele colocou essa expressão aqui? Porque, irmãos, daqui a alguns anos, se acontecer, não vai acontecer, tomara que não. Vem uma lei aí no Brasil, fecha as igrejas, fecha tudo, acabou. E aí? O que vai ser de nós? Nós vamos ficar desgarrados por aí? Nossa, como é que vai ser? Não, irmãos. Você conhece, meu irmão, minha irmã, a voz do sumo pastor que um dia salvou sua vida? Ou mesmo você que nasceu num lar cristão, no evangélico, você conhece a voz dele. A gente não precisa temer. Venha o que vier, a gente conhece. A gente sabe que ele nos chama o quê? Pelo nome. Pelo nome. Pode passar pastor Celino, pode passar irmão Adão, pode passar professor Tiago. Mas o que ele disse? As minhas palavras permanecerão. E isso que é o mais importante. É isso que as pessoas precisam entender. Porque no mundo de hoje tem muitas vozes que estão se levantando aí. Muitas. E arrebanha multidão. O mais interessante é que esses camaradas, Tiago, eles arrebanham multidões. Eles arrebanham multidões com seus discursos, irmãos. E muitas das vezes o evangelho que eles ensinam não causa transformação na pessoa. Sabe o que causa muitas das vezes? Causa uma mudança de perspectiva de vida e uma verdadeira lavagem cerebral, aí sim, em que a pessoa ela vai esquecer de basear a vida dela no que realmente ensinou Jesus, irmãos. Eu nem falo dos profetas de Israel, eu nem falo do Antigo Testamento, porque foi mais para eles. Mas para nós, nós vivemos no tempo de quê, irmãos? Da graça, não é? Jesus pregou o evangelho da graça. Mas o que a gente vê por aí? Os camaradas são capazes de pegar, isso eu estou falando de multidões de pessoas, tá? Multidões de pessoas acreditam nesses caras, Tiago. Eles pegam um texto do Antigo Testamento que não serve mais para a gente e interpreta como que, irmão, você tem que sacrificar aqui na campanha da Arca da Aliança tudo que você tem de mais valioso na sua vida. Você tem 2 carros, meu irmão. Eu estou falando para vocês, irmãos, nós montamos uma igreja, nós vamos ficar milionários. Vamos puxar o tapete do Juscelino, se vocês não aceitam, não. Vamos abrir amanhã. Olha, imagina esse discurso. Eu estou brincando, tá, irmãos? Eu estou brincando só para vocês entenderem o que acontece por aí. Que é assim que acontece. Com R$300, pode ir aqui na Vilarim. R$300 você paga lá por Deus. Você registra o nome Igreja do Salvador Nazareno dos Humildes. Pronto. E a gente aluga qualquer cômodozinho aqui. Mas é um ladrão desquistado. Exatamente. E aí, olha o discurso. Olha o discurso. Aí nós vamos criar lá a campanha da Arca da Aliança, Tiago. Irmãos, venha para a campanha da Arca da Aliança. Aí a Carmen, as irmãs têm mais tato aí para construir, a Letícia, as jovens aí, vocês vão fazer uma arca de isopor bonitinha, pintar ela de dourado, nós vamos pôr ela aqui. Aí vão abrir ela, irmãos, traga tudo de mais precioso que você tiver. Aí o Tiago coloca um fundo bem impactante ali no som, bem daqueles que vai fazer a pessoa se emocionar, arrepiar. Aí o Adão fica ali, irmãos, tudo, você tem 2 carros, meu irmão. Pois é, você vai vender um amanhã e vai trazer o dinheiro dele, não precisa vender não. Joga a chave dele, joga aqui dentro da arca, sacrifica seu carro. Você tem 2, você não precisa de 2.
É assim que está por aí. Ali na Universal já teve essa campanha. Eu não queria citar nome. Mas tem várias. Tem várias. Mas, irmãs, o que a gente precisa entender nessa manhã? São todos que são desonestos lá? Não, Tiago. A grande maioria das pessoas que estão ali dentro estão buscando Jesus. Estão buscando a palavra. São pessoas humildes que querem ser libertas. O problema é a liderança. O problema são os caciques que estão lá no topo da cadeia, tá? Da hierarquia dessas instituições, irmãos. Que eles chegaram num patamar onde evangelho para eles não significa mais nada, não. Evangelho para eles, o que Jesus ensinou sobre ser humilde, sobre arrepender, sobre, olha só, entrar por essa porta aqui é Ele, é Jesus, não é a campanha da arca, não. Aí o camarada, não, se eu sacrificar, realmente eu não preciso de 2 carros, não. O pastor Adão tá certo, não preciso de 2 carros, não. Eu vou sacrificar um, vou pôr logo a chave lá e Deus vai me dar em dobro. Eita, é assim, irmão, e daí para pior. Quando não, eles criam lá distorções doutrinárias dentro da palavra, pesadas, tá? E ensinam, e aí, voltando à minha fala, arrebanham multidões. E aí, deixa de ser esses locais, o que nós estamos aprendendo aqui no segundo tópico, no terceiro subtópico, um lugar de proteção. Esse aprisco deles, que Jesus bem exemplificou sendo ele mesmo ali, deixa de ser um lugar de proteção. Olha só, o compromisso de Jesus com o rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no Calvário, tá? Que foi o cuidado que ele teve por todos que passam a fazer parte do corpo de Cristo. E para esses líderes religiosos de hoje, como foi para os fariseus, para os saduceus, por isso Jesus usou essa expressão, tá? Para esses líderes, esse tipo de proteção não interessa para eles dar para as ovelhas. Não interessa. Eles não se preocupam. Eles não se preocupam em visitar a ovelha, ver como é que ela está. Fazer igual a gente tem aqui, graças a Deus, a campanha da família, a campanha dos cultos dos lares. Quem foi no último culto lá na casa do irmão Ricardo, da Letícia que está ali? Que culto também, foi um culto lindo, nós reunidos ali em família, coisa gloriosa. Mas esses homens não preocupam com isso não. Tá nem aí para você dentro da sua casa, lá se lasca para lá. Ele quer ali você ali, ó, fiel, ali no segmento religioso, no que ele idealizou dentro da palavra, que não é o que Jesus realmente idealizou para a sua igreja, não é, irmãos, infelizmente, tem muito lugar por aí que eu não consigo nem mais ouvir falar o nome, não consigo, e tá aí. Eu abro agora, antes de a gente entrar no último tópico, temos 20 minutos ali para encerrar ele. Alguém quer ponderar alguma? Professor Tiago, quer ponderar? Alguém quer? Tá tranquilo? Vamos caminhando aqui então, para a gente encerrar. Eu vou fazer a correção devida aí, irmãos. O que acontece? Eram contratados mercenários para tomar conta dos rebanhos da Israel. Tá? Eu que me equivoquei. Tá certo aí. O lobo, Jesus está querendo dizer aqui, ele usou uma expressão muito forte. Ele vinha, quando ele percebia que o pastor estava atento, ele saía fora. Só que, como talvez um proprietário de terras tinha muitas ovelhas, aí o pastor não ia dar conta de tomar conta de todas, ele contratava alguns mercenários, que eram homens que não tinham compromisso em cuidar das ovelhas, como o pastor tinha. O pastor oficial dali da fazenda tinha. O pastor ou o próprio dono. O pastor contratava os mercenários, e esses mercenários recebiam salário. Então, para eles, tanto faz como tanto fez sumisse uma ovelha, não vai fazer falta, não é minha, eu tenho o meu salário no final do mês. Para o pastor, o dono do rebanho, não. Uma ovelha faz muita falta. Porque o que Jesus citou a parábola das 99? Tinha 100 ovelhas, qual é o homem que tem 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 segura no aprisco e vai atrás da uma que se perdeu. Esse é o bom pastor. Esse aí, irmãos, o lobo, quando via ele, não ia. O lobo sabia, opa, ele vai me matar, vai me furar com lança, com espada, vai fazer de tudo para não deixar eu tomar uma ovelha do rebanho dele, vai arrancar da minha boca, se for preciso. O lobo sabe disso. O mercenário não.
Quando o lobo vê que é o mercenário que está lá, e ele cria coragem. Ah, não, é o mercenário, eu posso ir. Se eu travar uma luta com ele e vencer, ele não vai atrás, ele vai deixar levar. Então, irmãos, eu me equivoquei, a tradução aí, a expressão está certa, tá? Estes mercenários, é a eles, irmãos, para a gente encerrar essa lição aqui com chave de ouro nessa noite, tá? Olha só, no primeiro subtópico, pastor é sem igual. A generosidade do nosso sumo pastor, que é Jesus, é sem igual, pois ninguém, tá, pode defender as suas ovelhas como ele faz. Viu, irmãos? Ninguém pode defender as ovelhas do Senhor como ele faz. Por isso Jesus usou essas expressões, tá, em nos dizer sobre o aprisco, onde as ovelhas estão seguras. E a gente tem que guardar no coração uma certeza nessa noite: não tem outro aprisco melhor do que estar aos pés do Senhor, irmãos. Independente de tudo, como eu já falei para vocês, desde o primeiro minuto dessa lição, eu estou batendo nessa tecla, que pode vir, irmãos, tempos difíceis, pode vir outra geração, Tiago, diferente da nossa, pode, irmãos, tá? Essa palavra que nós temos tanto lutado para preservar ela nos nossos corações, daqui a alguns anos vinha a ser esquecida, menosprezada mais do que já é, tá? Alterada como já estão alterando aí as Bíblias futuras, pode, mas nada disso, irmãos, para aquele cristão e aquela cristã que sabe que nós verdadeiramente fazemos parte desse aprisco a qual Jesus fundou na cruz do Calvário, quando ele morreu, aqui foi citado pelo autor da lição aqui, ó, o maior exemplo dele como bom pastor, e que os fariseus deviam ter entendido, não entendeu, ele provou quando ali pregado na cruz, ele, né, Pai, está consumado, tetelestai, né, está consumado, eu cumpri a obra. Ali ele abriu verdadeiramente a porta do aprisco, e hoje nós estamos aqui, ó, graças a Deus, tendo essa oportunidade de entrar por ela. Não é esse arco aí que a gente entra, não, irmãos. Ele só simboliza um lugar onde a gente se reúne, um templo de 4 paredes, para adorar o Senhor. Mas o verdadeiro aprisco está dentro de você, dentro de mim. Quando você evangeliza uma alma, quando você vê um vizinho seu prestes a causar uma destruição na família, e você semeia uma palavra: não, rapaz, separa da sua mulher, não. Seu casamento, Deus não quer divisão na família. Não vai embora não abandona não. Onde a pessoa talvez está pensando até atentar contra a sua própria vida, se auto-exterminar, e você chega com uma palavra: não, rapaz, a vida é boa, acaba com a sua vida assim não. Jesus te ama, quer te salvar, quer te libertar. Se a pessoa pensa aquilo ali, você fez uma alma entrar, uma ovelha, verdadeiramente entrar para o verdadeiro aprisco que traz proteção. E isso é muito lindo. Eu usei a própria figura do irmão Ronaldo ali, que tem o prazer de trazer as pessoas. E isso é um ministério que Deus deu para ele, um chamado que Deus deu para ele. Isso é lindo de ver. No contexto dessa lição aqui, quando Jesus se apresentou, foi isso que ele viu que aqueles homens precisavam fazer, não estavam fazendo, Ronaldo. Por isso que ele usou aquela expressão: vocês ficam na porta, seus fariseus hipócritas. Vocês não entram, que eu já falei no começo da lição, né? Vocês não entram, nem deixam ninguém entrar. Eles não entravam, Tiago, e nem deixavam ninguém entrar. É isso que Jesus estava querendo dizer. E aí, ao cravar: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou o verdadeiro aprisco, eu sou o verdadeiro pastor, bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu não sou como mercenário, como lobo, como ladrão que não entra pela porta, mas vem, né? Esses aí que ele identificou. E hoje precisamos, irmãos, e muitas das vezes ter coragem. Como outro dia, eu tive que ter coragem para poder responder para um rapaz que queria me provar que Adão, mas que um certo aí desses vorazes aí, que eu sem medo eu falo, é mercenário, é lobo, é falso profeta, é hipócrita, merecia estar preso. Eu não tenho medo de falar não, para fazer os ataques que eles fazem contra a moral, a humildade das pessoas, extorquir, roubar a pessoa. O que eles fazem é roubo, extorsão. Eu tive que usar de autoridade com esse menino lá outro dia e perdi a amizade dele, eu acho. Mas não sei se ele vai me perdoar pelo que eu falei com ele, porque ele também foi muito ignorante comigo.
Aí, já que ele partiu para ofensa, eu baixei o nível com ele também. Você quer saber de uma coisa, rapaz? Mais hipócrita é você, que vai lá dar seu dízimo para aquele ladrão, para aquele lobo. Você não tem vergonha na sua cara, não? Tirar da boca dos seus filhos, suas crianças. Igual mês passado, aí você estava rotando aí no salão aí. Nossa, eu fiquei até sem dinheiro, mas não deixei tirar meu dízimo e levar lá. Irmãos, eu não sou contra o dízimo. Não sou contra o dízimo. Eu sou contra, é o que muitos estão fazendo aí, que é esse que Jesus identificou. Os fariseus estavam fazendo isso. Eles estavam se enriquecendo, pagando tributo para Roma, e eles ficavam chateadinhos, porque Roma realmente pegava pesado com eles, e eles iam roubar de quem? Do povo, da lã das ovelhas. Jesus não aguentou ver isso. Jesus não aguentou. Aí ele fez o que... Eu acredito que Jesus curou aquele cego, foi mais para mostrar para eles. Vocês querem saber de uma coisa? Eu vou mostrar para vocês quem é verdadeiramente Deus. Eu vou pegar o pó, vou usar o pó, a terra, o barro, vocês são barro, vou usar o barro para curar, fazer algo que ninguém nunca fez. Então, como eu falei já, saiu da boca do próprio cego. Quem me curou, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Ele cuspiu lá na terra, fez lodo e me passou na saliva. Ou seja, vocês estão querendo seguir ele também? Vocês estão me perguntando toda hora quem que é ele? Se eu não sei o nome dele, de onde que ele é? Vocês estão aí, esse cara invocado com ele, né? Expulsou ele da sinagoga. Olha só. Em vez de trazer o homem, aceitar ele, a família, não, você foi curado. Em vez de trazer ele para o aprisco, jogou ele para fora. O aprisco. Que pastor que é esse? Aí, ele falou, não, nunca se ouviu dizer que um cego de nascença voltou a enxergar. Esse homem é Deus. Aí que eles, né, tiveram que abaixar o facho. Eu acredito que Jesus curou mais aquele homem por isso, para provar isso. Então, irmãos, eu fico triste de ver, sabe? Eu sei que muitas pessoas são humildes dessas igrejas, dessas denominações. Muitas que estão lá, tá? Vão porque querem ver Deus, querem ouvir Deus e vão com sinceridade. E Deus recebe. Deus não deixa. Estou querendo com essa minha fala aqui, para não ficar feio da minha parte com vocês. Estou querendo dizer que Deus não está nessas igrejas, não, irmãos. Tá. Que esses líderes não são usados por Deus, não. São, mas alguns deles, tá? Mediante a estudar, a ir lá na etimologia, na fundação, a pegar e perder um tempinho até da minha vida, lendo o regulamento das igrejas que eles abrem, como que eles surgiram, as ideologias deles, a regra de fé, o estatuto da igreja que eles fundaram, a forma como foi fundado. Irmãos, eu cravo sem medo de errar. São falsos profetas, estão enganando e arrebanhando multidões. Infelizmente é triste. Não é o verdadeiro aprisco que nós estamos aprendendo aqui. Graças a Deus que a Assembleia de Deus nos ajuda, né, Tiago? A mostrar que aqui sim nós temos um aprisco, onde nós temos liberdade de pregar o verdadeiro evangelho. Nós temos um homem de Deus que está aqui, que é o nosso pastor. A gente vê que é sincero. E como tem muitos, tem pastor de igrejinha pequena aí, irmãos. Tem uma congregação só e nem vai crescer. Por que não vai crescer? Porque ele prega a verdade, Tiago. Vem cá, arrepende aí, pecador, vem cá, drogado, entra aqui, Jesus te ama, você vai ser liberto das drogas. Ele aceita com amor, o cara realmente é liberto, põe como obreiro, vira pastor lá na igreja. Essas igrejas não crescem. Por que não cresce? Porque ele não está pegado no dinheiro, ele não está pegado em roubar, extorquir as pessoas. Você entendeu? Então, este verdadeiro aprisco, agradeçam, todo dia eu agradeço que o nosso ministério ainda nos mostrar que temos ele aqui, graças a Deus. E vamos ter em nome de Jesus para sempre. Quantas vidas tivemos, a gente vê que tem sinceridade, mas muitos que são por aí, né? Eu não queria ter que encerrar essa lição com uma fala tão dura, mas não tem como, irmãos. Não tem como, mediante como o senhor mesmo falou aí. Adão não está diferente hoje. A tudo que a gente vê, eu fico triste, irmão. Às vezes, Adão, eu perco o sono na madrugada e ligo uma determinada. Liga a televisão lá, né? Eu não tenho nem prazer de ligar mais, irmão. Aí tá lá. E o senhor? Eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha aquilo. É o mesmo discurso de É a sempre. mesma coisa. Parece que são pagos para falar. Com certeza é tudo ator. É tudo ator, irmão. Tudo ator. Tudo ator. Eu morava com Miguel, agora eu tenho paciência, eu tenho carne. Mentira, irmão. Mentira. Jesus virou gênio da lâmpada. Virou gênio da lâmpada agora para do nada estourar. Vamos fazer uma campanha aqui para você ali. Fazer uma campanha. Campanha da prosperidade. Todo mundo vai ficar rico. Da hora para outra, nós tu ficar rico. Não é assim não, irmão.
Não é assim não. Não é assim não. Vou esfregar a lâmpada aqui e vai sair um gênio. Vai dar. Faço 10 pedidos. Só se for. Os islamistas acreditam nisso. Irmãos, conclusão da nossa lição. O bom pastor, irmãos, bom pastor é o nosso Jesus. É Ele, não tem outro. A lição foi muito gloriosa nessa noite. Não tem como. Esse aprisco onde nós estamos seguros, ó. Graças a Deus, que no nosso ministério nós podemos dizer: temos homens sinceros que nos conduzem verdadeiramente como bons pastores. Conclusão: o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem, seguindo-a. É o versículo que eu falei, né? Está em João capítulo 10, ó, versículo 27, no texto que nós estávamos estudando. Desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Quem aí reconhece? Quem aí tem a alegria de ser desse rebanho? Posso ouvir um amém aí? Amém. Amém. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. Está vendo, irmão? Não vamos ouvir não, irmãos. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Aleluia. Quer ponderar alguma coisa, professor? É só uma observação que Sim. faz aí, irmão, bem rapidinho. Sim. É que nessa figura de linguagem que Jesus traça nessa parábola, ele fala então de pelo menos três pessoas, né? 3 participantes: o bom pastor, o mercenário e o lobo. É engraçado que eu já vi muitas pessoas lerem esse versículo errado, e eles falam assim: o diabo vem senão a matar, roubar e destruir. Está errado. Esse não está escrito o diabo. Fala o ladrão, que é o mercenário. Ou seja, se talvez uma dessas figuras aí representasse o diabo, seria o lobo, né? Exatamente. Ou seja, então quem de fato veio roubar, matar e destruir é o mercenário, que é o ladrão. Enquanto Jesus dá a vida pelas suas ovelhas, o mercenário mata, rouba e destrói, e o diabo é apenas alguém que está procurando oportunidade, que no caso é o lobo. Ou seja, foi difundido erroneamente esse versículo. Parece que é até uma forma de mascarar as ações que muitas pessoas fizeram, né, de mal. Agora hoje, quando a gente percebe essas coisas, automaticamente a gente olha e fala: é mercenário, é mercenário. E com certeza esse mercenário aí, ó, ele não entra em briga que seja assim espiritual nenhuma em favor das ovelhas, pela vida de ninguém. Ele só pensa na vida dele e da família dele. Só, e acabou. É isso aí, irmãos. Mas graças a Deus que a gente sabe, irmãos, que o que Jesus ensinou está baseado numa coisa muito simples. É a palavra dele somente que a gente precisa. O evangelho, simples, que ele ensinou. Não tem que mascarar, não tem que colocar acréscimos. O que a gente vê por aí, infelizmente, hoje, são muitos acréscimos. Muitos acréscimos, né? E levam as pessoas, infelizmente, a interpretar a Bíblia de uma forma que Deus, para essas pessoas, virou marionete. A maioria eu falei, tem aqueles que são sinceros, mas a grande maioria está ali porque quer barganhar com Deus, irmãos. Verdade é essa, Ronaldo? A pessoa quer barganhar com Deus. Eu vou naquela igreja lá porque lá tem a campanha e eu vou prosperar. É isso. Tá assim. A coisa tá assim hoje. Evangelho mesmo, igual a gente ensina aqui, não quer não. Não quer. Tá, irmãos, eu agradeço então. Pastor Celino, para encerrar.